É isso aí, família, criançada. Mais uma edição do Pod Riders. Hoje o papo aqui é sério, apesar de ser um cara convidado muito especial, com uma experiência muito diferente do que a gente está acostumado, a galera que anda de moto, o pessoal da luta, mas muito importante. Então é um despertar aqui de conscientização daquilo que a gente tem como os valores e traz um cenário do governo, um cenário da atual situação brasileira muito importante. Então, meu convidado hoje, Felipe Pedri, seja muito bem-vindo, da Secretaria de Comunicação Institucional, assessor parlamentar, gaúcho que voou para Brasília. Como é que é a tua história, meu? Seja bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra aí participar do Pod Riders. Sei do teu trabalho também, que é um trabalho muito bacana aqui na Bola de Neve. Então, fico muito honrado pelo convite. É a oportunidade de a gente falar um pouquinho, né? Porque... Publicitário para publicitário, né? O cara já exatamente. Tá solto. Não, e eu acho que é bacana, assim, porque é uma oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o cenário do Brasil, sobre essas coisas sérias que estão acontecendo, sobre essas mudanças que a gente vem fazendo no governo federal, né? Eu acho que são conquistas tão importantes. Como é que começou a tua vida, a minha assim? vida, Você é um assim, publicitário? para te entender, assim... Eu sempre fui um cara absolutamente apaixonado por política. Vem de família, não? Não de família. Eu lá atrás, quando eu tinha uns 15 anos, 16, de 15, 16 anos, tive uma eleição aqui no Rio Grande do Sul que marcou muito o gaúcho, que era uma eleição... O gaúcho... Prefeito? Foi para governo do estado entre Olívio Dutra e Antônio Brito, né? Essa eleição marcou muito o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vinha num desenvolvimento muito acelerado com o Antônio Brito na época e ganhou o Olívio Dutra, onde tem aquela famosa expulsão da Ford para a Bahia, né? Aquele pensamento terrível para o estado, interrompeu um ciclo de crescimento e fez aí a gente até hoje estar cambaleando em termos de estado, assim, né? E desenvolvimento, muito mais difícil. Tudo, né? E aquilo ali naquela época me falou, cara, como é que pode um puto governador que nem o Antônio Brito, que estava fazendo um baita de um governo, ele perde para esse cara com esse discurso, cara. Eu fiquei pensando, e aquilo ali me abriu a mente. Cara, eu quero entender esse troço aqui. E ali começou toda a minha investigação, aquela minha curiosidade sobre política. Eu acabei tendo contato muito cedo com o professor Olavo de Carvalho. Eu tinha 17 para 18 anos, aí comecei a estudar. Estudei com ele, eu tive a bênção de Deus de estudar presencialmente com o professor ali pelos anos de 2002, 2003. Aqui no Brasil ou já nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Ele legal. Dava aulas presenciais no Hotel de Ville, ali do lado do aeroporto. Ele vinha... Que legal, Paulo, ele vinha para cá no sábado, a gente tinha aula no sábado com ele. Ele ficava, eu sem mentira nenhuma, umas 9 horas... Falando, cara, sem tocar nada, sem tocar num papel. Sem nenhum apoio. Porra, né? Filosofia pura, cara. Tá? Então, assim, aquilo ali me chipou, né? Então, assim, eu desde muito cedo tive esse contato com a filosofia, né, mais densa do próprio professor e essa percepção de mundo, né, através da política. Então, assim, ali me transformou. Incendiou o teu coração. Eu costumo sempre falar, não, o Olavo, me perdoa, meu pai, é o meu segundo pai, porque intelectualmente ele realmente forte. E ele te ensina sempre a olhar um pouco a realidade de uma forma com muito bom senso, assim. O Olavo fala muito do senso de proporção, né, de como tu proporcionar as coisas, de como tu tentar ser o bom em meio ao caos, né, que é o mundo, né? Então o Olavo, ele te prepara muito para todas essas situações que o mundo impõe para as pessoas. Então, ele prepara as pessoas fortes, né? Por isso que o Olavo sempre falava que os alunos dele iriam efetivamente mudar o Brasil. E aquilo me chipou. Então, assim, eu desde menino, eu falava para os meus amigos, né? Olha, vai acontecer isso. Cara, Pedro, para de falar isso. Tudo alienado, só tudo alienado, ninguém sabia nada. E eu, poxa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pô, Pedro, para de falar isso, é churrasco da galera. E eu ali, né? Pregando no deserto. Literalmente. Porque foi uma geração também que não se conectou com a política. Agora que a coisa vem. Agora. É isso que tá. Mas muito por uma preparação. E aí passa... Eu viro empresário, eu lanço uma marca de roupas na época, então eu fiquei empresário, tive várias lojas, fiquei 10 anos nesse processo. Mas sempre estudando, sempre gostando, sempre fazendo os cursos e tudo mais. Quando acontece 2013 e acontecem as manifestações, aquele furor, né, da população em relação... primeiro, na verdade, ali a esquerda preparou uma cama de gato para a população. Eles começaram as manifestações para que as pessoas pedissem mais Estado.
Que é o... quero mais educação, Sim. mais saúde. Vamos inchar o Estado. E aí eles vinham com uma nova constituinte, essa era a jogada deles, e iriam mudar a Constituição para eles se perpetuarem no poder. Era um clássico deles. Né? Começando lá atrás com o Fernando Henrique, né? Exatamente. Que preparou a cena. Toda a cena. E aí eles erraram a mão numa frase, que era não é só por 20 centavos. Né? Como tinha já todo um contendo de roubo, né, do Lula, desde 2005, desde 2003, a população veio tomando na cabeça, né, doses homeopáticas, né, de modelagem. Não, ele não sabia. Mas... toda essa retórica. Toda essa retórica. E eles foram empilhando uma reeleição atrás da outra até a Dilma. Quando dá o não é só por 20 centavos, a população diz, realmente, é por causa da corrupção. E aí sai uma massa de gente na rua. E a esquerda diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu cavei a minha própria cova. Foi um erro estratégico deles. Para quem gosta do assunto, foi um erro estratégico histórico. Foi a célebre frase, não é só por 20 centavos. E aquela massa foi para as ruas para pedir a queda deste sistema corrupto. Né? Tanto que há aí as famosas... recolhimentos de bandeiras de sindicatos, de partidos, as pessoas, não quero isso, não quero aquilo. E ali eu me vi obrigado, aquelas coisas de missão, né? Falando, não, peraí, eu entendo um pouquinho dessa história, né? Eu preciso ajudar. Se posicionou. Fui para as ruas também, né? E me posicionei forte, a gente começou a construir uma nova sociedade civil a partir dali, né? Que despertou a consciência, na verdade. Exatamente. Né? Que aí começamos a fazer reuniões, aí deu 2014, deu aquela eleição muito cabulosa, né? Onde apaga-se as luzes, o AS perde, ganha Como é que para, como é que bloqueia, né? Temos aí... TSE, olha, teve um apagão exatamente. Né? E enfim, depois anuncia já o... Anuncia, exatamente. Aí... Mas hoje, graças a Deus, aconteceu aquilo. Né? E toda investigação não tem nada, né? Nada. E aí começa, logo após a eleição da Dilma, os movimentos mais direcionados, né? Os movimentos da sociedade civil, aí vem pra rua, MBL, tudo ao qual eu também ajudei a construir todos esses movimentos. E eu me jogo de cabeça, né? Eu largo meus negócios, fecho as minhas lojas, fecho a minha empresa e mergulho de cabeça. Já estava com os 3 filhos nessa época, não? Não. Isso veio em meio, esse processo. Isso veio a partir de 2016. Então, assim, aí, 2015, né, a gente... Uma mobilização total, né, para que... Mais direcionado para governo federal ou também no Estado? Não, governo federal. Sempre o foco Brasília. 100% era derrubar o PT, de fato, naquela época. Então, ali a gente construir algo que eu chamo de tecnologia de manifestações, ao qual eu acho que a classe média brasileira é quem mais tem essa capacidade de mobilização no mundo. Eu sempre digo isso, a classe média brasileira hoje é a classe média mais politizada do mundo. Tiver a manifestação agora da Paulista. Cara, né? incrível. As últimas que estão vendo, né? Não, então assim, espontâneo. Espontâneo. Eu vou. Não, exatamente. Né? Retomamos a bandeira do Brasil. É isso, cara. Nós pegamos, eu costumo dizer assim, nós pegamos o país de novo, assim, pela mão e falamos assim, vamos, agora nós vamos. Então, assim, é uma história bonita de um povo que enxerga essa oportunidade de 2013 de falar assim, nós vamos agora fazer a história. E que eu chamo de Revolução Tocqueviliana Tupiniquim, né? Que é aquela coisa do Estado de baixo para cima. A população diz o que tem que ser a lei, não os aristocratas dizem quais são as leis para a população. Exatamente. Então, há esse furor. A gente consegue conduzir em 2015, 2016, efetivamente, tem a queda do PT. No final de 2016, eu tenho o nascimento da minha primeira filha. Então... Sua esposa também é focada em político? Ela é... Não. Só você ela não gosta. Mas anda junto, né? Anda junto. É obrigada a andar junto. Então, há aí essa derrubada do PT. E então, aí começa a história do presidente, né? Do nosso Messias, Jair Messias Bolsonaro, né? Um presidente que enxerga... Um outsider, cara que veio sem que força enxerga nenhuma. algo que o próprio professor profetizou. O professor sempre diz isso, o professor Olavo diz, olha, primeiro candidato... e disser que ele representa valores familiares, valores de liberdade, né? Propriedade, né? A segurança, direito à vida. Ou seja, o primeiro cara que dizer isso vai ser presidente do Brasil, apesar de tudo e de todos. E o professor é certeiro, né? Então, um candidato se propõe a representar grande parte da população que não era representada. Estava calada. Estava calada, né? Não existia nenhum tipo de representação. E ainda hoje a gente tem dificuldade com relação a isso, né? Que a gente ainda não tem um partido totalmente nosso, a gente ainda está nascendo, eles querem nos matar em pleno voo, né? Essa é a grande verdade. Né? Mas o presidente consegue
captar isso com muito trabalho, muito esforço. 2018 é esse fenômeno Que eleitoral. tentaram matar. Tentaram matar Não, o presidente. só mostrar a intenção, né, do início. Claro. Que mais uma tragédia no Brasil, né? Não, o sistema Cruel. É cruel. Começa a pensar assim, quantas mortes tem tido por aí, né, de pessoas chaves na República. Toninho do PT. Vamos falar do lado de lá também, Sim. Toninho do PT, Celso Daniel, Tancredo Neves, que não assume. Ulisses Guimarães. Que some. O Zavascki, que foi um cara importante. Teori Zavascki. O Eduardo Campos. Então, assim, Que vinha muito forte também. Então, assim, o Brasil não é para amadores nesse aspecto, né? Tem sim aí Está lidando com uma força muito perigosa. Muito perigosa. Então, acontece 2018, eu sou chamado pelo ministro Onix ali em 2016. Tinha alguma relação com ele já aqui no Sul, não? Não tinha. Mas como ele viu que eu era o líder das manifestações, ele falou, eu vou querer esse moleque para mim aqui. Ele já é secretário? Não, ele era deputado federal ainda. Tá, ele não, em 2016 ele me puxa. Daí eu começo a trabalhar para ele em 2016, 2017. Aqui ou lá? Aqui no Rio Grande do Sul. Na base dele aqui. Porque ele queria ser candidato a prefeito. Sim. E ele me escolheu para fazer o plano de governo dele. Vambora. Ele acabou desistindo de ser candidato à prefeitura naquela época. E eu fico dentro da equipe dele para a gente chegar até 2018. No final de 2017, ele toma a decisão de foi o primeiro deputado apoiar o presidente lá em 2017. Primeiro deputado. Se posicionou abertamente. E apanhou muito por isso. Apanhou muito, mas conseguiu angariar muito apoio de muitos deputados. Então, o ministro Onix é um visionário, articulou muito. Então, e justamente por isso virou o chefe da Casa Civil, fez a transição. E eu vou com ele para Brasília, né? E aí, como foi a experiência, cara? Cara, Brasília. Porque uma coisa é você aqui. Tudo bem, foi criado aos pés do Olavo de Carvalho, sim. Mas quando você vê a realidade e sente a cidade, não é uma coisa... Não, Brasília é o que eu costumo dizer, né? Eu vivi 3 anos ali dentro do palácio, praticamente. Eu costumo dizer que são 10 anos, né? Palácio, todo um clima que é diferente, né? Diferente. O palácio é um pouco daquele clima que a gente vê nos filmes, né? Os sussurros do rei. As paredes têm ouvidos. As paredes têm ouvidos. Ele tem Quem tá do lado não sabe se tá do lado. É exatamente isso, cara. Pisar em ovos. Pisar em ovos o tempo todo. Mas é um aprendizado, né? É um aprendizado monstro. Aí eu fui como assessor especial do ministro Onix, depois viro secretário de Comunicação Institucional, eu passo um períodozinho com o Flávio Bolsonaro, e viro secretário de Comunicação Institucional, e justamente nessa época mais difícil, que foi a época do Covid, né? Quando a gente vamos falar do início desse governo, cara. Primeiro, então, assim, queimada da Amazônia. Sim. Petróleo, tudo isso eu enfrentei. Óleo todas mar, essas fake news, era eu que enfrentava. O famoso vídeo que se não soltar o vídeo, que agora vocês vão ver a verdade, hein? O que ele fala no vídeo acabou. Agora acabou. Imagina, né? E aí tu vê, cara, o vídeo é um grande exemplo do descolamento da realidade de algumas elites em relação ao povo. Eu não sei por que cargas d'água. E o Moro achou que aquele vídeo ia ser ruim pro presidente. Ele fez um esforço, claro que pro ministro Abraham na época, que também hoje em dia o Abraham, né, tudo bem, mas o ministro Abraham na época se deu mal por causa daquilo. O Salles também, em certa medida, se expôs. Mas pro presidente, cara, o que estava sendo... Ele falou que estava no coração de todo mundo. Ele falou que estava no coração. E outra, de que ele sempre fala fora dos microfones. Nos microfones. Ele não teve uma representação. Falou o que é verdade. Cara, verdadeiro. E eu acho que é isso que as pessoas sempre procuraram. Aí viu, né? Uma pessoa de verdade, cara. Porque eu acho que, assim, se tem uma coisa que o Jair é isso, assim, sabe? Ele não esconde, né, um sentimento. Ele não esconde a coragem dele, né, de enfrentar o sistema. Então, assim, por isso ele incomoda tanto, né? Eu acho que o brasileiro não quer mais essas figuras empoladas. Veja bem. Tu pega aqui o nosso Eduardo Mente aqui, tivemos agora esse final de semana em São Paulo um simpósio sobre o futuro do Brasil e estava o Tarcísio, o ministro Tarcísio. Ele falou, mas vocês falam isso do presidente, aquilo, sabe que para fazer a arca, né, da aliança era da madeira de acácia, que é uma madeira difícil, torta, dura, mas era escolhida para fazer a arca da aliança do povo de Israel, né? O nosso presidente, ele é duro, mas foi o cara escolhido. Exato. É assim, notório que é uma coisa que não é normal
que não seguiu o curso político normal. Certamente. Ou seja, foi uma intervenção realmente que a gente vê. Sem dúvida. E Até ele fala isso. Ele sabe disso. Ele sabe Ele disso. sabe Ele sente isso, cara. Tanto que quando ele se emociona quando ele fala disso. Sim, Tá? a gente sente isso. Ele fala da facada, ele se emociona e ele fala assim, não, cara, isso aqui é uma missão. É uma missão. E ele é um capitão disposto a dar a vida pela... Ele é um patriota. Sem né? dúvida. Eu me lembro assim que no dia da posse, eu nunca vi... Eu vi a eleição do Tancredo Neves quando criança, né? Eu sou de São Paulo, a época do malufismo muito forte. Tudo. E eu nunca vi, numa posse, a gente assistindo emocionado com um sentimento patriótico lá em cima. Isso. Eu estive aqui na casa do Gaúcho, que foi feita uma primeira vinda dele para cá oficial. Eu lembro disso. Eu estava ali. Eu estava lá também. E quando eu entrei, eu estava junto com o Rodrigo, nosso coordenador de política aqui da região do Rio Grande do Sul, também aqui da Bola de Neve. E quando eu entrei, eu falei, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu estou sentindo aqui? A mesma coisa que eu senti no primeiro circuito, na primeira corrida, quando o Interlagos retomou a Fórmula 1, o circuito da Fórmula 1, e eu fui, que o Senna esteve. Eu falei, o sentimento que eu estou tendo aqui, engraçado. Olha só, cara. Que é um sentimento de estar perto de uma esperança. O Ayrton trazia isso para nós. Sim. E quando ele passa, ele incendeia pelo que ele representa de esperança, de levantar de novo a bandeira do Brasil. E eu falei, olha, ele não tem nada demais. Mas eu comecei a ver as pessoas que estavam naquele lugar, pessoal da CDL, senhoras, né, empresárias, pessoal do agro, era um sentimento de patriotismo. Não tinha aquela malícia oportuneira, sabe? Eu vou ficar amigo do Felipe porque o cara vai me colocar... Tu não enxergava vários cargos ali, né? Mas assim, era um sentimento interessante. Falei, cara, o que eu estou sentindo na atmosfera é de estar perto de uma esperança que não existia mais. Exatamente, cara. E a gente viu isso durante todo o percurso. Bom, esses ajuntamentos espontâneos de milhões de pessoas, eu nunca vi isso na história recente do Brasil. Não. Eu costumo dizer que o presidente é o maior líder de massas da história do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. É um capital político muito forte. Monstro, né, cara? E aí quando Só a Folha de São Paulo não sabe disso. Não, e aí é muito engraçado, né? Porque eu sou secretário de comunicação, e aí... Não, Pedri, porque ele fala demais, porque ele fala isso, fala aquilo. Eu falei, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês acham que um guaipeca aqui, vou chegar pro cara... novinho. Vou chegar pro cara que se comunica com 20 anos. milhões de pessoas, dá um estalo de dedo, tem mobilização e engajamento de milhões de pessoas. Eu vou dar aula pra esse cara. Esse cara a gente tem que observar com mais carinho, mais respeito com o presidente da República. E isso se mostrou muito acertado, né? Quando a gente tem um 7 de setembro igual a gente viu ano passado, o presidente, ele se coloca um pouco fora de uma modelagem do politicamente correto. Ou seja... É o cara que para na padaria, pede um pastel, toma e uma ele garapa. não entra dentro de uma histeria politicamente correta. Não, cara, ele consegue ser um cara puro, aberto de coração, firme, que as pessoas querem um cara de coragem, mas que ele não entra nesse jogo de palavras polidas e que jogaram o Brasil quase às portas da Venezuela, né? Deus. Então, assim, é muito bom falar bonito, do né? que nós fomos, né? por um tempo, livres, né? Exatamente. Interessante que eu vi uma colocação do Alexandre Garcia, que é um cara que eu respeito muito. Ele é um gênio, assim, no jornalismo. É um Jedi da República. Com certeza. Aí perguntaram, Alexandre, por que você não trabalha? Por que não ajuda o Bolsonaro? Eu falei, o presidente não precisa. Sabe por quê? Exatamente. Ele abre o Facebook dele, ele fala. Ele para todo dia naquele quadradinho e fala com o povo. Onde ele está, ele fala o que está no coração. Então ele não precisa. Exatamente. Porque ele é assim. Exatamente. E a campanha dele, né? Numa mesa com os filhos, improvisado. Né? Danone na mesa, pão com... Não, e essa verdade que as pessoas querem enxergar. Um candidato de verdade, tu põe que até o nosso mula ali, o 9 dedos, ele tá sentindo dificuldade. Porque como ele sempre foi um produto com equipe... Ele faz um grande favor de falar, né? Faz um grande favor, né? Falavam... Inclusive eu falei sobre isso. Pô, falavam muito que o presidente falava besteira, mas e o mula agora? Nesses 30 dias, o que esse cara falou? É que a gente esqueceu que nós tivemos Dilma Rousseff presidenta. Exatamente. Então, essa verdade transparece para as pessoas. E o arquétipo de guerreiro do presidente, que é o cara que luta pelas pessoas, ele representa efetivamente as pessoas. Né? Porque é uma verdade. É verdadeiro. Né? E o sentimento de missão nele. Isso é uma coisa que é um depoimento que eu posso falar com vocês. Em Brasília, hoje,
há muitas pessoas Em hoje volta. trabalhando do governo federal com sentimento de missão, perdendo dinheiro, sem Você ver abrir seus mão de filhos, empresa, sem de ver tudo. seus filhos, sem ver muitas vezes a família pelo país. Isso é muito bonito, muito bonito. Tá, e essa atmosfera toda? Você participa ali, entra nesse circuito. Nossa, é um moedor de carne, Não, né? e viajou para fora também, né? Bastante. Junto com Sim, toda a sim. representação internacional. Sim, Como foram sim, as tuas sim. experiências? Muito, muito bacana, assim, É. porque quando a gente... Oriente Médio, como foi porque isso? o que acontece, né? Como tem muita desinformação em relação ao Brasil lá fora, Tem, né? quando a gente chega e começa a mostrar, alguém fala, bom, mas é assim mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, nós estamos trabalhando pelo país desta forma, né? Tá aqui todos os indicadores do país, né? Tudo isso que a gente está fazendo em termos de reforma do país, mudanças estruturais que não aconteciam há anos, E o que ninguém Brasil- enfrentava, né? O E presidente... o Brasil, no futuro, vai ser um pátio de obras, porque que vai Pô, vir da infraestrutura, por favor, cara. vai mudar essa nação. O que foi feito nesses 3 anos, agora 4 anos no Brasil, olha, são mudanças... Anos e anos de coisas inacabadas. Inacabadas. E enfrentamentos, né? O presidente enfrenta. Olha o que ele está fazendo agora, por exemplo, no preço de combustível. Ele está enfrentando os cartéis que estão há anos bebendo dessa fonte, mostrando para a população que tem muito imposto envolvido, principalmente dos estados. Dos estados. Então, assim, o presidente ele vai enfrentando também Exatamente. os nossos fornecedores de gás, né? Que para nos ajudar a aumentar Isso. 30%. Pô, né? coincidência, né? Eles estão uma naqueles coisa países... bolivariana, né? Isso, estão nos países do Foro de São Paulo, né? não. Coincidência. Só para ajudar. Daquelas. Ele conseguiu mostrar também, eu acho, de certa forma também, que há muita política nos órgãos, no judiciário. Né? Então hoje a população Não, já enxerga eu sou de uma isso. geração Não. muito próxima da tua que a gente não sabíamos o que é STF. Hoje nós sabemos o que cada ministro Isso. vota, qual é o posicionamento, isso, qual é a isso, mensagem que eles estão isso, passando para a gente. Isso. Nós tivemos aqui, muito interessante, porque nesse simpósio estava a ministra Damares, e ela falou dos índices que a própria ONU passava, do que eles tinham, tudo que a Unicef passava, como era o Brasil. O Brasil era, infelizmente, o país que exportava pornografia. E com muito trabalho, tudo que eles fizeram dentro da FUNAI, trazendo conscientização, os índices mudaram 40%. Imagina. A Damares Eles é não uma- acreditaram. A ONU olhou desconfiada. Nós baixamos 40% os Imagina. índices de mortandade. Sim, porque assim, o Brasil é o maior país cristão do mundo, né? Então, Não uma representava isso. potência. Sim. Outra coisa, o Brasil tem o tecido social mais perfeito do mundo, ou seja, aqui nós nos miscigenamos. Eu sempre digo isso, a esquerda fica louca comigo. O Brasil não é um país multicultural, o Brasil é um país miscigenado. A gente não tem guetos de várias culturas não, com separadas. certeza. Aqui é o italiano que Nós casou com a misturamos. portuguesa e o filho que casou com de origem Só que matriz para eles é africana. muito ruim isso, porque como é que eu vou separar as pessoas se elas são Vamos todas destruir misturadas? primeiro, separar para a gente Mas entrar. como que eu vou fazer isso se Não elas tem têm o caos. sangue todo misturado? Então, é assim, verdade. é difícil para eles. Então, eu acho que nós, como governo, nós temos essa possibilidade de mostrar quais são os legados do Brasil para o mundo. Eu acho que são esses, né? Esse legado de ser o maior país cristão, esse legado de ser o país que miscigenou, que misturou. Mas como é que esses caras se misturaram se a gente se E é um odeia país fora? que você vai Né? para fora, é muito bem quisto. O Totalmente, brasileiro, claro. Totalmente. É o país que melhor preservou o seu meio ambiente, Com que tem que certeza. que dar aula para isso. Então, assim, eu acho que aos O poucos... nosso agroalimenta. O nosso agroalimenta. O que eu fico muito feliz, assim, as pessoas dizem, nossa, mas está muito difícil. O pessoal desinformação. estamos sendo perseguidos. E realmente, estamos sendo. Eu acho que assim, o sistema, entre aspas, está tentando contra-atacar, tentando prender aqui e ali. Mas no final das contas, né, e a gente vai ter soldados aí nessa guerra mortos, infelizmente, né? Sim. No final das contas, em termos de circunstância de povo, nós nunca estivemos tão bem. A democracia brasileira nunca esteve tão plena, Sim. né? Onde a gente tem Com duas tudo vozes. que a gente agora. enfrentou, simplesmente uma pandemia que era para acabar com o Brasil. Exatamente. E o primeiro a se posicionar, olha, eu estou olhando a saúde, Primeiro. mas eu estou olhando finanças também. Isso. Olha a economia, Isso. vocês vão ver. E estava errado, né? Dito pai? e feito, né? Inclusive, quando falam, né? Porque a inflação, eu falei, justamente, o presidente avisou, né? Avisou. O presidente falou. São Paulo, a crise, Insistiu. né? Que o Exato. ex-governador enfiou por interesses, né? Isso. Como na onda Bolsonaro, não, Bolsonaro e tudo mais, aí ele saiu. Muito estranho, né? E a gente vê, assim, né? Muitos personagens políticos se atrapalharam com essa questão de poder. E o presidente, ele não tem afeição pelo poder. Ele tem afeição pelo povo, pela missão. Pela missão. Ele é cara. muito claro. Daqui a pouco eu vou passar para frente o bastão, Exato. mas eles vão entregar um país um pouco melhor.
É interessante que você agora, em todo esse cenário que você colocou aqui para gente, como é que você vê a renovação, cara? Tanto da questão estadual como federal. Como é que você vê isso? Porque despertou. Despertou, o sistema tenta travar essa renovação, tá? A gente tem um fundo eleitoral que ele foi quadruplicado para isso, é bom que se diga bem claramente. Para manter aquele pessoal lá totalmente. Os monopólios estaduais. Monopólios. Acontece o quê? E eu sempre disse isso muito bem. O poder discricionário, o que é o poder discricionário? O poder de caneta. Ou seja, tu tem o poder da caneta de modificar as coisas porque tu tem um poder que te outorgam, né? Só que na política, para te ter esse poder discricionário, tá? As pessoas vão entender isso que eu quero dizer. Tu tem que ter o poder real, ou seja, a capacidade de mobilizar as pessoas para votarem em ti. Então, de 4 em 4 anos, essas pessoas que acreditam que só a caneta delas, né, vai resolver o assunto, elas estão ligeiramente enganadas, porque a democracia brasileira, em 2018, deu um claro recado. Nós não vamos mais aceitar isso. Então, assim, eu acredito muito na lucidez do povo brasileiro. Tá? E principalmente, eu acho que, falando aqui, sem milongas, eu acho que o povo evangélico, por exemplo, tem uma representação incrível nisso. Nessa lucidez, para que, a partir do voto, a partir das mobilizações, a gente ainda consiga fazer essas modificações. Porque é preciso, e principalmente no Congresso Nacional. Eu vejo que nas assembleias, eu acho que a gente vai conseguir dar uma mexida. Eu acho que importantíssimo. Sim. A nossa no Rio Grande do Sul aqui foi muito mal. Muito mal no Rio Grande do Sul. Ela sucumbiu a todos os desmandos do Eduardo Leite, praticamente todos. Por cargo. É estranho que não houve nenhum ataque, né? Nada. Não teve nada, ninguém confrontando. Ninguém confrontou, o cara chegou a fechar a gôndola do supermercado. Não. E aí tu vê, né, o tirano, né? O tirano é o seguinte, ele vai ali, ó, ninguém fez nada, então vamos mais um pouquinho. Então ele chegou num nível em que eu falava com meus amigos do Rio Grande do Sul, eu falava, gente, o que está acontecendo aí embaixo? Por que vocês estão com medo de viver? Né? Aqui o terror psicológico da dobradinha, principalmente do prefeito com o governador, foi terrível. Né? Então, eu vejo esse cenário para a Câmara Federal ainda auspicioso. Eu acho que o fundo vai dificultar, porque vai ter muito dinheiro envolvido, né? Mas eu confio na lucidez do povo. Eu acho que as redes sociais, principalmente, tá? Elas furam esse bloqueio midiático, né? E o Bolsonaro é o exemplo maior disso. Então né? eu tô bem... Vem com esperança. Tô bem entusiasta. Importante isso, Tô bem. Então, nesse cenário todo, Rio Grande do Sul, hoje... Vamos lá. Rio Grande do Sul Onix vem... o Onix vem muito forte. Eu fiz um artigo, muita gente não gostou. Era Maragatos e Chimangos, né? Mexia na alma, na essência do gaúcho, que eu acho que justamente essa essência do gaúcho é que foi machucada pelo Eduardo Leite. Eu acho que o Eduardo Leite ele não respeitou essa essência do gaúcho. Quando ele se elege, todo mundo sabia que ele era homossexual. Não tinha problema nenhum nisso. Agora, quando ele começa agora, quando ele começa a usar essa homossexualidade para fazer política, para fazer bandeira, aí ele machuca um pouco dessa essência do gaúcho. Que é tipo, peraí, cara, mas não é para isso que tu foi eleito, né? Não foi em cima dessa bandeira. Não foi em cima dessa bandeira. Se ele tivesse bandeira. levantado essa bandeira antes, o resultado talvez não seria Não seria isso. Seria justo se ele tivesse eleito. Olha, ele fez assim... Um bom gestor, mas ele virou, fez uma boa história em Pelotas, ok. Ele mentiu, eu rotulei ele de Eduardo Mente, inclusive. Ele mentiu para a população, ele usou o dinheiro do Covid para organizar as finanças do Estado. Não, foi um milagre econômico, né? Que é isso? Um grande milagre econômico. Hoje em dia... E com uma forma muito legal de falar, né? Não, Alexandre, hoje em dia não tem como tu enganar mais o povo. As redes, elas impossibilitaram qualquer tipo de mentira que se propague por muito tempo. As redes funcionam como... a gente chama de media watch da própria imprensa, ou seja, a imprensa mente, eles vão lá na rede e vê que não é isso. E também de mentiras propagadas por entes políticos. Então, assim, o Eduardo Leite pegar e dizer, não, porque eu organizei. É uma mentira deslavada, né? Então, assim, ele usou esse dinheiro para organizar as finanças do Estado e fez propaganda disso. Então, você pega muito mal com o gaúcho. O voo que ele ia fazer em direção à presidência. E aí, então, no artigo esse que eu fiz, que saiu até no Correio do Povo do Maragatos e Chimangos, eu mostro como nos últimos 6, 7 governadores, acho que desde o Antônio Brito, todos os governadores que vieram por sequência, eles foi Olívio Dutra. Depois Rigoto, depois Ieda, depois Tarso, depois Sartori e agora Eduardo. Se tu for pegar assim numa letra fria, talvez o gringo tenha sido mais centro, tá? Mas a maioria é centro-esquerda e esquerda, né? E aí tu olha pro Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado grenalizado, né? Ou tu é vermelho, ou tu é... Não, e o estado do agro, né? E onde é que tá a direita nesse tempo todo? Exatamente, eu ia te perguntar. E aí foi isso que eu coloquei, eu falei, olha,
durante esse tempo todo, talvez a gente esteja apostando só nos chimangos. Eu acho que agora é hora de algum maragato se eleger. E eu coloquei esse maragato como o Onyx Lorenzoni. Que eu acho que é isso. Eu acho Fora que dos diretórios, fora dos sindicalistas. Exatamente. Né? Eu acho que a alternância de poder que a gente teve... É muito saudável. É muito saudável e é necessária. Tá, hoje, direita, conservadora, Rio Grande do Sul, como é que você vê agora o contra-ataque, um posicionamento, o reposicionamento da esquerda? Como você vê isso hoje? A esquerda gaúcha sempre foi muito tradicional. Sim. Muito forte. A gente histórico, tinha, né? O histórico. A gente tinha dentro do PT a democracia socialista aqui, que sempre foi muito forte. Tarso Genro, muito forte, que é um nome que a gente sempre tem que tomar cuidado. Mas eu acho que está faltando... A esquerda está sem um discurso, né, novo. A esquerda não tem o que dizer para as pessoas. Não, e aí o representante mor faz o favor de abrir a boca. Ou seja... Ficou esse pacote identitário histérico muito forte, que bate, inclusive, de frente com a própria essência do brasileiro. O brasileiro é o cara que conta piada, o cara que não é histérico. E esse pacote histérico, né? De racismo. Não, você não pode falar, não pode brincar. Você não pode, qualquer coisa você está sendo então, essa patrulha. Isso eles só conseguem manter com muita opressão. Muita opressão. Da mídia, né? Das universidades. Que trabalham juntos. O tempo todo, mas isso as pessoas não conseguem conviver durante muito tempo. Então, assim, eu acho que a esquerda não tem muita coisa para falar. Eu acho que não tem novos quadros. A gente vê a própria Manuela sendo aí, puxa, Manuela, mas a Manuela não é mais novidade para ninguém, né? Então, assim, Desgaste, né? A gente não vê novos quadros. A gente viu que o pessoal elegeu aí candidatos. Vereadores, né? Mas muito dentro do estereótipo. Ah, não, porque o cara é trans. Ah, porque o cara... Então, assim, já também não são de pessoas que não têm fala alguma... Uma sociedade, não representa. Não, porque sabe o quê? Porque a representatividade dessas pessoas ela não está aliada à pessoa, à essência dela, mas ao sapato que ela usa, à maneira que ela faz sexo. Gente, o que é isso? A gente está voltando, então... Você tem que falar de economia, de educação, de segurança, infraestrutura. Gente, não interessa quem tu é, quando eu tô interessa a tua essência como ser humano, né? Interessa quem tu é. Suas ideias. As suas ideias, E outra, né? eu consigo sair do meu patamar aqui, entender uma posição tua pra gente construir junto. Exatamente. Não, se não é a minha visão, então vamos afundar o barco. Afunda o barco. A história do lugar de fala da esquerda, né, que é uma das frases, umas coisas mais fascistas que existem, ou seja, não, tu não pode falar porque isso é só um espaço para eu falar e eu comandar. Ou seja, eles não querem debate político. Não quer um debate, não quer construção. Não querem. Então não sou eu? Então coloca uma bomba e explode Exatamente. tudo. Melhor. Então põe o caos, que aí entra a anarquia e a gente entra junto. Exatamente. Felipe, quanta coisa, hein, cara? Muita coisa, cara. Muita coisa. Muito chão. Como é que tá a campanha? Como é que tá a campanha? Voando? Tá muito bem, voando. Eu tô bem feliz. Onde você vê mais assim chão para você? Interior? Capital? Eu vejo bastante. Eu acho que Porto Alegre eu tenho um trabalho grande, até por causa dessa questão das lideranças que eu fiz aqui na época das manifestações. Então tem uma legitimidade aqui em Porto Alegre. Tem algumas cidades do interior que eu tô trabalhando bem forte, região principalmente Passo Fundo ali, né? Santa Maria e tudo mais. Então, assim, eu tô vendo com muito bons olhos o engajamento, assim, porque o que eu comecei a perceber? Eu vi que há uma necessidade de novos nomes, assim. Eu acho que as pessoas... Mudança de... não é aquela coisa... Eu acho que essa legislatura de deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, essa última, ela não emplacou na cabeça das pessoas. As pessoas não estão satisfeitas com essa atuação parlamentar. E eu acho que aí vem meu nome, eu me coloco na disposição por todo o trabalho que eu fiz em Brasília, por todo o trabalho que eu fiz na militância. Tem aí uma história, né, para contar bacana. E eu acho que... o Rio Grande do Sul precisa de melhor qualidade nos seus quadros no Legislativo Federal. Onde você vê o teu maior desafio hoje? Meu maior desafio hoje é chegar lá no final de outubro. Bom, agora vamos montar a plataforma que a gente vai trabalhar muito. Exatamente. Acho que vai ser um começo. Vai ser a minha chance de atravessar a Praça dos Três Poderes e entrar dentro dessa guerra. Quem é o Felipe fora da política? Cara, o Felipe fora da política é muito parecido com o Felipe da política, tá? Eu não sou intenso, visceral. Eu não sou um personagem, eu não consigo ser, eu não consigo esconder, né? Eu acho que até por isso eu me sinto muito leve de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu nunca preguei aí que eu sou um cara politicamente correto. Não, eu sou um politicamente incorreto, eu falo o que eu falo, as pessoas sabem quem eu sou, sabem os meus erros, os meus acertos, eu não escondo nada disso. Eu não vendo uma pessoa que eu não sou. E eu acho que é essa personalidade que me faz ter uma força para encarar, né, todo esse desafio, porque não é fácil, cara. Vou te dizer, o que nós fomos perseguidos ali só no governo federal por ter ideias, por ter opinião, né? A gente tem esses dos inquéritos dos atos democráticos, fake news, foi tudo em cima das pessoas que me cercavam, e até de mim também, eu tô nesses inquéritos. Então, para a gente ter essa força de continuar esse trabalho,
a gente se apoia muito naquilo que as pessoas nos trazem, assim. E aí, diariamente, cara, eu recebo muitos tipos de apoio diferentes, assim, de muitos lugares. Espontâneo, da galera que admira, se identifica com o que você pensa. Exatamente, sabe? E essa força que é bacana, cara, essa força que nos move. A campanha é mais difícil que trabalhar em Brasília? Cara, não. Trabalhar em Brasília tem que ter nervos de aço, como eu dizia. Tem que, porque em 24 horas tudo pode mudar. Tudo pode mudar todos os dias. Até porque tem muito ataque de onde você nem espera. Muito, cara, muito. Ainda mais trabalhar com a comunicação do governo federal, né? Imagina. É tudo, né? É a exposição, é a janela. Tudo. Né? E a gente conseguiu mudar, né? Pelo menos na minha secretaria, que eu não lidava com a parte de publicidade e propaganda, que ficava com uma outra secretaria, né? Mas eu fiquei com toda a parte de redes, a gente conseguiu mudar até um hábito do brasileiro. A gente criou canais dentro da Secom, que era o Secom Você, que é um canal que se comunica direto com a população. Talvez não tenha um canal aí de comunicação social em nenhum governo do mundo igual tem o Secom Você. Ele é um puta de um case que cresceu. E como os militares, os generais, como é que eles atuam junto? Porque assim, você é um favor. Civil, um cara novo, publicitário, cara, tocou num ponto. Um cara inovador, um cara com uma dinâmica. E como você transitar no meio de tantas estrelas, né? Cara, tu tocou num ponto, olha, quero te dar parabéns por essa pergunta, porque os militares, eles vêm de uma hierarquia muito bem definida, né? Onde protocolos. Onde 4 estrelas só houve 3 estrelas, né? E aí, como é que vai lidar com o Pedrinho ali, um garoto ali, um menino ali que tá falando esse monte de coisa e tudo mais? E eu confesso que demorou um pouquinho, tá? Pra ter uma relação. Uma conexão. Mas depois de 1 ano e meio ali, quando os militares viram que o que nós ali... que vocês notaram que eles dividiram o governo em ala ideológica, a ala militar e a ala liberal, ali eles dividiram, que era a famosa técnica do divide et impera, dividir para conquistar. Eles tentaram nos dividir e fazer a gente brigar entre nós, né? E os militares, eles foram quem mais, de certa forma, absorveu um pouquinho isso, né? Porque como eles consumiam muita mídia mainstream, então eles ficaram um pouco tocados com isso. Mas depois de 1 ano e meio, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a equipe do Braga Neto, ali, com todos esses militares. Pazu, que é um amigão meu. Então, os militares entenderam o que a gente estava falando. Nenhum general tá ali à toa, né? E o que o cara estuda, o que o cara se prepara. E eu falava para os militares, eu falava, pessoal, na selva, a bala é a de verdade, mas na política, as balas são as palavras. E aí vinha a nossa turma que conhece um pouco desse métier, desse tipo de guerra. Eu acho que aos poucos eles foram se dando conta que a gente estava ali para ajudar. Eu acho que vai escrever um livro sobre a tua experiência de Brasília, andando entre os leões. Com certeza. Galera, quero agradecer o Felipe, muito obrigado. Um papo direcionado, mas a gente vai ter mais papos aqui. Um convidado. Pode contar comigo. Vamos fazer uma bancada aqui de debates, que é interessante. Porque a galera começa a entender e ter uma luz diferente do processo. Sim, né? sim, sem dúvida. Muito bem-vindo à nossa família. Espaço. Que é isso, vamos andar junto. Valeu, Um grande abraço, galera. Fica com mais Pod Riders. Assiste, compartilha, comenta, que eu tenho certeza que vai explodir esse programa hoje. Um abraço. Valeu, obrigadão.